Então, pessoal, nós chegamos na aula 2, parte 2, última aula da revisão de parametrização de curvas planas. Aí na próxima semana a gente vai começar coordenadas polares e funções vetoriais. Bom, nessa aula a gente vai trabalhar o conceito, de comprimento de curvas parametrizadas e área de superfície de revolução quando essa superfície é determinada por curvas parametrizadas. Bom, então vamos começar falando de comprimento de curvas parametrizadas. Lá no cálculo 1, nós estudamos que quando uma função é expressa na forma cartesiana, o comprimento dessa curva, o comprimento dessa curva num certo intervalo do domínio, intervalo AB, é dado por integral de AB de raiz quadrada de 1 mais dy dx2 dx. Agora, vamos supor que essa curva ela é representada pelas equações paramétricas x igual a x de t e y igual a y de t, com t variando de alfa a beta, e considerando também que o dx dt é maior ou igual a zero. Bom, então para a gente converter essa expressão que está representada do ponto de vista cartesiano para paramétrica, a gente vai inicialmente substituir o dy dx, como a gente sabe que na aula passada a gente viu que dy dx é igual a dy dt sobre dx dt. Então a gente vai substituir dy dx por dy dt, dx dt. E aqui fora a gente vai multiplicar por dt sobre dt, que é igual a 1. Não vai influenciar em absolutamente nada. Bom, aqui a gente vai separar os quadrados do numerador e denominador. Então nós temos dy dt2 aqui e dx dt2 aqui. E aqui fora nós temos dx dt. Vamos pegar o quociente dx dt e colocar dentro do radical, ou seja, no radicando. Como se trata de uma raiz quadrada, então esse quociente vai entrar como dx dt2. Bom, agora a gente faz a gente soma, a gente vai somar essas duas parcelas. Obviamente vamos fazer o MMC, que dá dx dt2, tá? Aí fica assim, dx dt2, e em cima nós temos dx dt2 mais dy dt2, ok? Daí a gente cancela dx dt2 com dx dt2 e vai sobrar apenas dx dt2 mais dy dt2 dentro da raiz, vezes dt. Portanto, essa forma ela calcula o comprimento de uma curva, quando essa curva é representada por equações paramétricas. Então a gente pode definir da seguinte maneira: se uma curva C é representada pelas equações paramétricas x igual a x de t e y igual a y de t, com esse t entre alfa e beta, onde x' de t e y' de t são contínuos no intervalo AB fechado, e C é percorrido exatamente uma vez quando t aumenta de alfa para beta, então o comprimento dessa curva nesse intervalo de alfa a beta é igual a raiz quadrada de dx dt2 mais dy dt2 vezes dt. Ok? Bom, vamos ao exemplo. Aqui nós temos determinar o comprimento do segmento AB. Nós temos aqui uma função afim, e nós temos dois pontos, um ponto A e um ponto B, e o segmento AB. Então a gente vai determinar o comprimento do segmento. Então a gente vai, inicialmente a gente vai usar uma parametrização da reta, tá? E em seguida calcular o comprimento. Depois a gente vai usar a parametrização do segmento para calcular o comprimento, tá certo? Bom, mas o fato é que a distância do ponto A ao ponto B, que corresponde ao comprimento do segmento AB, é igual a, olha, daquele método convencional de cálculo de distância de dois pontos, nós temos a distância vai ser igual a raiz quadrada de Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado. O Δx aqui é 3 menos 1 dá 2, e o Δy 4, que é 7 menos 3. Então nós temos 2 ao quadrado dá 4, e aqui nós temos 4 ao quadrado 16, portanto 16 mais 4 dá raiz de 20. Então a distância do ponto A ao ponto B, que equivale ao comprimento do segmento AB, é igual a raiz de 20. E raiz de 20 é 2 vezes a raiz de 5.
Bom, então aqui nós temos, olha só, essa função, ela é representada, essa função é a função afim, e ela é representada pela expressão cartesiana 2x mais 1. E o x varia de 1 a 3, né? No caso aqui é o comprimento do segmento AB, de 1 a 3. Então, para parametrizar, eu vou usar para x, né? Para o x, eu vou usar uma expressão de t qualquer, né? Eu vou colocar t menos 3, poderia colocar qualquer outra função afim aqui no x, né? Como função de t. Então, vou escolher t menos 3 de maneira aleatória. E vou encontrar o y em função desse x. Portanto, o y é igual a 2 vezes x mais 1, portanto, fica 2 vezes t menos 3 mais 1. Daí nós temos o y de t. Então, efetuando aqui as operações, nós vamos chegar a 2t menos 5, né? Porque nós temos 2t menos 6 mais 1, portanto, dá 2t menos 5. Bom, e aí nós temos as equações paramétricas, x de t igual a t menos 3, que foi a que nós escolhemos, e o y de t igual a 2t menos 5, que foi obtido a partir do x de t. Tá? Bom, então essa é a equação paramétrica da reta que passa pelos pontos A e B. Agora, eu preciso saber quais são os valores de t no ponto A e no ponto B. Tá? Então, a gente faz o seguinte. Para x igual a 1, olha, para x igual a 1, que é o ponto A, nós temos t igual a 4. Por quê? Porque a gente vai substituir aqui no x o 1. Portanto, fica 1 igual a t menos 3, igual a t igual a 4. E para x igual a 3, pondo 3 aqui no x aqui, nós temos que t vai ser igual a 6, né? Nós temos 3 aqui, menos 3 é positivo e soma. Então, t igual a 6. T igual a 6. Então, para x igual a 1, t igual a 4, para x igual a 3, t igual a 6. Então, no intervalo, que lá no x corresponde a 1 a 3, no t nós temos de 4 a 6. Portanto, como eu vou usar as equações paramétricas, eu vou usar o intervalo, né, que varia de 4 a 6. Portanto, nós temos a integral de 4 a 6. E a gente aplica a fórmula do comprimento, né, que é a distância do ponto A ao ponto B. E aí nós chamamos dx dt2 mais dy dt2 vezes dt. O dx dt, a gente volta para as equações paramétricas e vê que a derivada de x em relação a t é 1. Tá? Então, nós temos 1 ao quadrado que dá 1. E em relação a y, né, a derivada é 2. 2t menos 5 dá 2. E 2 ao quadrado é 4. Portanto, 4 mais 1, 5. Daí nós temos a integral de raiz de 5 dt. E a integral da raiz de 5 dt vai dar raiz de 5t. Está aqui. No intervalo de 4 a 6. Substituindo o t por 6, né, que é o teorema fundamental do cálculo, nós temos 6 raiz de 5 menos, agora substituindo o 4, nós temos 4 raiz de 5. 6 raiz de 5 menos 4 raiz de 5 dá 2 raiz de 5. Que é exatamente, olha só, exatamente o comprimento, né, do segmento AB. Tá certo? Então, essa curva que representa o segmento, ela tem comprimento 2 raiz quadrada de 5. Agora, outra forma da gente parametrizar é parametrizando diretamente o segmento, como a gente já conhece. E o lado bom dessa parametrização é que o t ele vai sempre variar de 0 a 1. Tá? Então, de uma certa forma, simplifica o cálculo, né? Porque o limite de integração ele fica bem mais simples, fica apenas de 0 a 1. Mas o resultado vai dar o mesmo. Então, vamos ver como ficaria. Bom, vamos relembrar, né? Vamos usar as formas de parametrização do segmento. Então, nós temos aqui, olha, x é igual a x1 que multiplica 1 menos t mais tx2 e o y igual a y1 que multiplica 1 menos t mais ty2. Bom, vamos parametrizar de A para B. Portanto, nós temos aqui o x1 é 1 e o x2 é 3. Nós vamos substituir aqui. A gente vai colocar o 1 aqui e aqui a gente coloca o 3. Portanto, fica 1 menos t, né? E aqui vai ficar 3t. Aqui 3t. Simplificando, nós temos 3t menos t dá 2t e repete o 2t mais 1 então. Então, x é igual a 2t mais 1. Quanto ao y, nós temos o y1 vai ser 3 e o y2 vai ser 7. Então, jogando aqui no y1 3 e aqui a gente colocando 7, nós temos 3 que multiplica o menos t mais 7t. Né? E simplificando isso aqui, nós temos 4t mais 3. Bom, nesse caso a gente não vai se preocupar com o intervalo de parametrização, porque nesse caso a gente sabe que vai dar entre 0 e 1, certo? Automaticamente, quando a gente usa essa fórmula, o t ele vai ficar limitado, né, ao intervalo 0, 1.
Bom, agora vamos para o cálculo da distância, né? E pronto, aqui, cálculo da distância. Bom, o comprimento é igual aqui o intervalo de 0 a 1, né? A integral dx dt. Nesse caso agora o x vai ser 2t mais 1 e a derivada é 2, e 2 ao quadrado é 4. dy dt, a derivada é 4, né? E o quadrado é 16, portanto nós temos 4 e 16 dá 20. Então nós temos raiz de 20 dt. E aí a integral de raiz de 20 dt é raiz de 20t aplicado no intervalo de 0 a 1. Portanto, quando a gente coloca o 1, vai dar raiz de 20, menos, colocando 0 no t, vai dar 0. Portanto, fica apenas raiz de 20. E raiz de 20 é 2 raiz de 5. Ok? Bom, na sequência a gente vai agora estudar, revisar a área de superfície de revolução. Área de sólido de revolução. Bom, então voltando lá para o cálculo 1, nós vimos que para calcular a área da superfície de um sólido em evolução, quando a curva que determina esse sólido é expressa por uma função cartesiana, então o comprimento dessa curva ela pode ser a integral de AB, 2πy, que multiplica 1 mais dy dx 2dx, ou L igual a integral de CAD, 2πx, raiz quadrada de 1 mais dx dt2 dy. No primeiro caso, é quando a curva ela gira em torno do eixo x, né? E no segundo caso, quando a curva gira em torno do eixo y. O que a gente observa aqui? Que, bom, nesse caso aqui o y, como aqui é uma expressão cartesiana, é a expressão que determina que representa essa curva, então o y aqui é uma função de x, então o y é f de x, e o x aqui é um g de y, né? Porque aí nós estamos girando, o domínio seria o eixo y. Bom, e aqui nós temos uma representação, né, dessa rotação. Nós temos uma curva aqui que girou em torno do eixo x, que é o primeiro caso, e aí determinou um sólido, e a forma nos dá a área da superfície desse sólido. Vocês observam que esse primeiro fator, 2πy, representa exatamente o comprimento, né, do círculo, desse círculo aqui, ó, que representa que é a secção transversal do sólido, né? Porque a área do círculo, o comprimento do círculo é 2π vezes o raio. E a gente vê que o raio é exatamente o y. O raio é variável. Quando esse círculo ele percorre um intervalo que vai de A a B, então o y, que é o raio, vai variando, né? Então nós temos aqui o comprimento, né, desse círculo, e do lado nós temos uma velha conhecida nossa, né, que é o comprimento de um segmento, tá certo? De um segmento, não, perdão, de uma curva, que apresenta o comprimento de uma curva. E a curva seria essa, o comprimento dessa curva. Então, a gente vai obter essa área da superfície de revolução quando esse círculo ele percorre o intervalo que vai de A a B, tá certo? Esse cálculo é multiplicando o comprimento, né, da circunferência de raio y pelo comprimento da curva, tá certo? Aqui nós temos, no caso, o segundo caso, que é quando nós temos a superfície girando em torno, a curva girando em torno do eixo y, tá certo? E o raio vai ser x, então nós temos 2πx, ou seja, 2πr. No caso aqui o r é o x, isso que representa o comprimento dessa circunferência, né? Cujo raio é x. Bom, para passar para a forma parametrizada é muito simples. A gente sabe já que essa parte contém o radical. Na forma parametrizada, ela é dx dt2 mais dy dt2 vezes dt, tá certo? Então fica assim. Olha só. Se C é descrita por x de t e y de t, que são curvas, que são as equações paramétricas, né? Então a área vai ser igual a... Lógico que a gente vai mudar o intervalo aqui, né? Porque o domínio é outro agora, não é mais o domínio x. Então aqui a gente vai mudar agora de A a B, a gente passa a ter α1 e α2, tá? 2πy, com uma pequena diferença. Aqui, no primeiro caso, o y é uma função de x. Agora o y é uma função de t, vezes raiz quadrada de dx dt2 mais dy dt2 vezes dt. Ok?
E no segundo caso, nós temos do mesmo modo, né? Coloquei CD aqui, mas foi uma erro de digitação, não é CD. Vai mudar. CD é quando o intervalo, quando a expressão da curva aqui é cartesiana, né? E mudou para paramétrica, então aqui deveria ser um beta 1 e um beta 2, tá bom? E nós temos dois πx. No caso aqui, x também não é mais uma função de y, x agora é uma função de t. E dentro vai ficar a mesma coisa, né? Vai ficar o dx dt2 mais dy dt2 vezes dt. Ok? Muito bem. Exemplo. Bom, aqui nós temos, obtenha a área da superfície da esfera de raio R. Então, a gente sabe que para se obter uma esfera de raio R, a gente vai girar em torno do eixo X, ou em torno do eixo Y, ou em torno de uma reta qualquer, uma semicircunferência, né? Então, aqui nós temos a semicircunferência, que vai girar em torno do eixo X. Nesse primeiro caso, nós vamos fazer a curva girando em torno do eixo X, determinando a esfera, e aí vamos calcular a área da superfície dessa esfera. Bom, está aqui a fórmula, como gira em torno do x, então a fórmula é essa, né? 2πy, e aqui nós temos dx dt2 mais dy dt2 dt. A gente vai usar as equações paramétricas, no caso do círculo, né? R cosseno de t e R seno de t. Só que aí vai variar, o t varia apenas de 0 a π, né? Porque no caso, o limite de integração representa exatamente o comprimento da curva que vai determinar esse sólido. Então, no caso, vai ser de 0 a π. Daí nós temos 0 a π, 2πy e aqui o resto da expressão. Aqui nós temos as equações paramétricas, então fica assim o cálculo. A área igual a 0 a π, 2π, né? 2π vezes y. Bom, o y é R seno de θ aqui. R seno de t, o y é uma função de t, né? Aqui. E dentro do radical nós temos dx dt2, ou seja, a derivada de x ao quadrado. A derivada de r cosseno é menos r seno, aqui, ao quadrado. E dy dt2, derivado do seno é o cosseno, portanto fica r cosseno de t ao quadrado, dt. Bom, dentro do radical, elevando ao quadrado vai ficar tudo positivo, né? Então nós temos, depois coloco o r ao quadrado em evidência, então fica r ao quadrado que multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de t. E aqui fora nós temos 2π r seno de t, a gente só repetiu. Bom, essa parte aqui, né, do seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é 1, vale 1. Então sobra apenas raiz quadrada de r ao quadrado que dá r. Esse r vai multiplicar esse outro r aqui que está fora do radical e fica r ao quadrado. Portanto, em termos de constante, nós temos 2π r ao quadrado. E como é constante, sai do integrando. Está aqui, 2π r ao quadrado. E dentro do integrando vai ficar apenas o seno de t. A integral do seno de t é menos o cosseno de t. Né? Isso aqui variando de 0 a π. Okay? E aí a gente aplica agora o teorema fundamental do cálculo. Repete a constante, que é 2π r ao quadrado. E aí nós temos menos cosseno de π, ok? Menos, depois, menos o cosseno de zero. Menos o cosseno de zero. O cosseno de π é 1, perdão, é menos 1. Então, menos com menos, mais. Então, aqui fica mais 1. O cosseno de zero é 1, então fica menos 1. Então, nós temos menos 1. Portanto, mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. Portanto, a área é igual a 4πr elevado ao quadrado. Bom, se determinássemos, né, a área da superfície quando a curva gira em torno do eixo y, ficaria assim. Nós temos aqui agora a curva girando em torno do eixo y. Bom, nós temos dois detalhes a observar. Primeiro que a forma muda, né, porque a gente vai ter agora, ao invés do y, nós temos o x aqui. Tá? Aqui o radical não muda, a raiz não muda. Vamos mudar apenas o x aqui. E outro detalhe é o intervalo de integração. Observe que a curva, né, está no sentido anti-horário, tá certo? Porque aqui começa com o cosseno, a gente já conhece. Então está no sentido anti-horário, então ela parte daqui desse ponto, que é menos π sobre 2, até o ponto que é π sobre 2. Portanto, o intervalo é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Então nós temos aqui, ó, área igual a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, tá certo? 2πx
o xr cosseno de t, aqui 2πx, xr cosseno de t, raiz quadrada, essa parte aqui não vai mudar, né? No caso anterior é a mesma coisa, portanto nós temos r ao quadrado que multiplica 1, esse r ao quadrado, a raiz é r, que multiplicado por esse r aqui vai gerar um r ao quadrado, portanto fica 2πr ao quadrado, está fora do integrando já aqui, como é uma constante, tem que botar do integrando, e dentro sobra apenas cosseno de t. A integral do cosseno de t é o seno de t. Então, nós temos 2πr ao quadrado, seno de t, né, variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. Bom, aplicando o teorema do cálculo, a gente vai ter seno de π sobre 2 menos o seno de menos π sobre 2. Tá aqui. O seno de π sobre 2 é 1. O seno de menos π sobre 2 é menos 1. Então, ficaria menos 1 mais 1. Então, nós temos 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. E, portanto, aqui nós temos que a área é igual a 4πr elevado ao quadrado. Tá certo? Bom, independente da maneira com que a gente calcula essa área, vai dar sempre o mesmo resultado, porque não está variando o raio. O raio permanece constante. Então, a gente, usando o eixo x, usando o eixo y, usando outra reta paralela ao eixo x ou eixo y, como eixo de rotação, né? Ou mesmo uma reta que não seja paralela ao eixo x nem ao eixo y, usando como eixo de rotação, mas se eu mantiver o raio r, vai dar sempre o mesmo resultado, é sempre 4πr ao quadrado, tá certo? Bom, então a gente vai encerrando a aula por aqui e com isso a gente encerra o conteúdo de parametrização, ok? Resolva as atividades lá e até a próxima aula.